Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Hoje respostinhas de palha relaxado, nosso tópico de resposta está lá no Instagram. Não deixa de mandar a sua pergunta e, Alanzito, pede pra eles o like, se inscrever e sem mais delongas, a vinheta. Chico Peltier perguntou: o que são aqueles dois astros atrás da Lua? Um tem a mesma marcação que a cobrona da direita. Beleza, primeiro vamos identificar que essa referência aí é avançada. Analisando a imagem, para quem não percebeu, dá para ver ali atrás dessa suposta lua, dois astros menores. Um com uma marcação que parece uns trevos e outro com uma marcação que parece exatamente a mesma linha que percorre a grande cobra que está na direita do painel. 1 milhão de interpretações possíveis, mas sabe que eu tô pendendo para essa cobra ser realmente a Red Line e ela ter partido de algum evento de vulcanização? Eu tô sentindo que talvez essa serpente de fogo seja uma referência como talvez o magma tenha sido expelido por uma grande catástrofe e aí depois esse magma resfriado formou a Red Line. Inclusive pode ser até uma referência mais poética, porque o solo das cinzas vulcânicas, que só acontece pós-erupções, é um dos mais férteis do mundo. Tem ilhas inteiras no nosso mundo que a flora prospera a partir de grandes erupções vulcânicas. Então, eu acho que toda essa temática de destruição para renascimento, para recriação que o One Piece carrega, faz muito sentido. Agora, os astros em si podem representar um mundo que também aconteceu isso, né? Por ser uma bolinha mais distante, pode ser uma representação infantil de uma estrela muito longe. Talvez os gigantes do passado tivessem acesso a algum nível de astronomia, e aí a criança que desenhou isso viu que tinha uma estrela lá longe e talvez tenha representado alguma semelhança entre o que ela interpretou desse astro e essa própria serpente de fogo. Então, se teve uma vulcanização igual, ela também teria a mesma linha, talvez uma representação da Red Line em outro mundo. Quem sabe isso também não aconteceu em outros universos. Oda pode expandir até um nível galáctico, literalmente. É difícil dizer que você não vai hiperanalisar e achar que tudo é intencional nesse quadro. Eu tô tratando assim porque é um painel que tem tanta referência do passado de One Piece e até pode apontar para um futuro, dependendo de como você interprete, junto aos textos ali. O Oda sabia que a gente ia ficar horas e horas e horas e horas destrinchando. Então, realmente, Chico, muito bem observado, e vamos ficar de olho na relação entre a cobra e esse astro pequenininho que tá lá longe. Silveira _ Alanzin: após o Loki se libertar, quantos segundos pro Shamrock morrer? Ah, eu sei que tu tá querendo ver o Loki lombrar o Shanks na porrada, né? Eu também tô, mas eu acho que o que é dele tá guardado. Quanto mais o Oda aumenta o sofrimento das pessoas do bem, maior é a tragédia para as pessoas do mal. Eu tenho certeza que o final de Shamrock vai ser bem triste e patético, porque ele carrega toda essa ideologia aristocrática e cruel dos Cavaleiros Sagrados, fora a desonra, né, de ficar torturando um cara preso, jogando vários ataques, tudo, simplesmente por ele estar querendo se defender e estar reagindo àquele massacre. Agora, tu botaria tua mão no fogo que o nível de poder de Loki amassa o Shamrock? Porque ele já perdeu pro Shanks, né? E o Shamrock é o irmão mais velho. Não tô falando que irmãos mais velhos são mais fortes. Na verdade, na teoria do basquete é o contrário. Os caçulas são mais poderosos. Tipo o Michael Jordan e o Larry Jordan. O Lonzo Ball e o Lamelo Ball. Franz Wagner... Tá bom, muita referência, né? Enfim, eu acho que o Shamrock vai ser forte pra cacete. E a minha expectativa pessoal é que ele emparelhe com o Shanks. Claro, seja um pouco abaixo ali, o Shanks tem que ser mais forte, eu acho, quando você pensa na lógica do mangá. Só que ele tem que estar bem emparelhado. Eles são irmãos gêmeos, ele também deve ter treinado desde a infância. Então, se o Shanks conseguiu capturar o Loki, a gente não sabe o quanto a tripulação do Shanks também foi relevante nessa equação, importante não esquecer disso. Eu acho que o Shanks daria um belo desafio. No entanto, no X1, irmão, eu apostaria no Loki, vamos falar a verdade. Caio Batista 618. Se essas escrituras retratarem o futuro e não o passado, a cobra poderia ser o Dragon? Tatuagens e marcas são iguais. Então, gente, isso foi bem interessante. Realmente, na tatuagem do Dragon, existem aqueles padrões ali de X que parecem ser curiosamente semelhantes aos padrões da cobrona, da serpente de fogo. Além disso, a alcunha do Dragon para o governo mundial é serpente insurgente, né? Relativo ao papel dele nos revolucionários. Até agora a gente não sabe qual é o poder do Dragon, se ele tem fruta, se não tem, se é uma fruta lendária, zona mítica, ou se é só uma paramécia, ou só uma logia. Tudo pode estar aí nas cartas. Só que agora que o Oda revelou essa referência, será que essa própria tatuagem
Não vem de algum ritual ou de algum conhecimento antigo que o Dragon fez questão de colocar na pele como sinal de resistência à opressão do governo mundial? E se for por aí, será que esse ritual, essa representação simbólica, não é uma referência direta a essa serpente de fogo? Quem sabe o Dragon não passou por algum lugar que cultuava esse deus? Talvez algum povo do céu, porque acredite se quiser, existem muitas referências em One Piece de que a linhagem do Luffy está diretamente conectada às tribos do céu. Cara, se vocês puderem me cobrar essa semana, eu tô querendo trazer esse vídeo da linhagem do Luffy há um tempinho já, eu acho que a semana que vem que vai ter break vai ser o ideal para trazer. Então, se puderem me lembrar, eu certamente posso trazer para mostrar as semelhanças entre os povos do céu e a linhagem Monkey D. Eu acho que agora com esse mural ficou ainda mais intenso como os povos do céu estavam participando desse conflito aí do século perdido. Tinha um mundo todo, 5.000 anos no passado e tal, certamente eles podem trazer conhecimentos ancestrais, até porque a gente não pode esquecer a história de Capa do Enel, que já referenciou que existia os povos do céu na Lua, e aí depois eles voltaram para o planeta Terra, seja por causa de recursos, então, enfim, a interpretação tá aberta. Dito isso, eu acho essa ideia muito interessante, muito bacana. Até agora a gente não tem uma explicação do porquê o Dragon tem aquela tatuagem, porque ela tem esse padrão, mas agora eu tô começando a achar que eu tô entendendo o que ele fez. Rodrigo Bertoso. Será que o Luffy vai conseguir soltar o Loki a tempo de salvar ele? Ou os médicos vão pra lá? Cara, eu não sei se tem SUS em Elbaf não, inclusive no submundo ali, né, a galera nem gosta de ir porque é perigoso. A minha impressão é que o Loki vai ter que lidar sozinho com esses ferimentos, eu não sei se ele vai sobreviver, provavelmente sim, né, já que ele é o príncipe amaldiçoado, me dá a impressão que ele tem uma força descomunal, sobrenatural, parecido com a Big Mom. Então é aquela coisa ali surreal, assim, que é além, é extraordinário entre os extraordinários. Por isso que eu acho que o Loki vai tancar assim todo esse dano, ainda vai sobreviver só nutrindo o ódio, a raiva dele, e certamente quando ele for liberto ele vai estar louco pra se vingar e destruir tudo. A essa altura você já deve saber que tem essa teoria de que o Loki foi enganado, que ele tá sofrendo uma injustiça, e por isso que ele tá há 6 anos capturado. Todo o povo de Elbaf é contra ele, mas talvez ele não seja o vilão da história. Agora, imagina você nutrir esse ressentimento por 6 anos sem poder fazer nada, com todo mundo te odiando e você ali ainda tomando porrada de Cavaleiro Sagrado, te humilhando e tal. Eu acho que o Loki vai sair e vai à forra. Eu quero destruição, eu quero sangue, eu quero violência. É Loki, é caos. Se ele sair todo bonzinho, não, quero ver meu velhinho ali, moça-san, quero ficar tomar um chazinho. Não, eu quero drama, eu quero caos, eu quero Loki. Leonardo Brito perguntou: Rei Harold é um pilantra que vendeu seu povo pra disse do governo mundial? Cara, é difícil dizer agora, mas eu tô pendendo pro lado que o Rei Harold foi enganado. Eu acho que existe uma conspiração entre o governo mundial e, inclusive, o gigante Yaru para enfraquecer o Baf até um ponto que eles fiquem vulneráveis a serem subjugados. E como é que faz isso? Óbvio, né? Tirando o foco da proteção militar e colocando em outras coisas mais benéficas, né? Só que aí é que tá a brincadeira. Eu acho que o Rei Harold tem uma boa intenção, um bom coração, ele tá certo. Não é pra ter um bando de gigante ancestral sanguinário, querendo destruir todos os povos que chegam perto e se destruindo entre si, nem os outros gigantes clássicos que já gostam de guerra o suficiente. E o próprio Rei Harold, por esse símbolo de ter tirado os chifres, por ser tão universalmente amado, pode sim ser um cara que realmente era do bem e queria fazer o bem, mas acabou sendo enganado e quando se viu ele já estava caindo num golpe, foi morto e o próprio filho dele levou toda a culpa. Então, uma tragédia clássica dos flashbacks de One Piece. Agora, fazendo um contra-argumento contra esse argumento que eu acabei de fazer, vamos lembrar que o povo de Elbaf amava a mãe Carmel. Ela era tipo a Madre Teresa do lugar, todo mundo tratava ela com o máximo respeito e mesmo a Big Mom matando o parceiro do Yaru, o Yoru, eles ainda passaram um pano e deixaram ela sair livre porque ela estava protegida pela mãe Carmel. Inclusive, lembrando, o Yaru queria matar uma criança dormindo, tá? Por vingança. Super honrado, nosso herói do passado aí de Elbaf, né? Nosso ex-capitão dos Piratas, super honrado. Boa, Yaru! Então, acho que no geral a gente vai ter um enredo mais complexo e mais interessante, onde intenções benevolentes vão ser distorcidas e manipuladas por pessoas cruéis que estão por trás das cenas. Quem sabe até o próprio Yaru também não está sendo manipulado pelo governo mundial e pelos Cavaleiros Sagrados. E lembrando, tá? O Figarland Garlin tinha um parceiro Cavaleiro Sagrado que apareceu em God Valley 38 anos atrás, mascarado.
muito parecido com a máscara de um dos órfãos que era amigo da Lily. Então, quem sabe ele já não estava plantando a sementinha ali no parceiro Figarland Garden de que Elbaf estava sendo enfraquecida. E agora que ele tá pomposo, né, CEO da empresa, Gorosei, ele manda o filho dele para lá para cumprir o seu grande sonho, subjugar o maior e mais poderoso território fora da jurisdição do governo mundial de todo o planeta. Faz muito sentido essa narrativa e eu tô enxergando ela, esperando ela se tornar canon, porque você viu primeiro o Chapéu de Palha. Davi.SH, será que o painel do último capítulo é semelhante ao da Jora no arco de Dressrosa? Pô, Alanzito, bota aí na tela a arte da Jora, que representa ali o sol, tem o rei caído, sofrendo... Cara, então, essa arte, que inclusive é bastante usada na teoria de Dennis Lobby, que você não conhece, vale muito a pena ver. Eu vou ver se eu boto aqui na descrição dos vídeos mais vistos da história do canal. Então, essa arte, ela é uma representação do que pode ter acontecido no século perdido. Obviamente não é cravado, mas se você rever essa teoria, tem argumentos muito fortes que eu não vou poder entrar aqui porque simplesmente não vai dar tempo. Dito isso, dentro do mangá, uma referência ao Guernica, né, do Picasso, que é um quadro muito famoso que relata os horrores da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que a gente dá pra falar que é semelhante no sentido de que é uma referência do mundo que a gente não entende porque é abstrato a partir de um desenho de uma pessoa. Agora, eu vou largar aqui, hein? A gente fez uma live lendária de 4 horas de duração no último domingo. Eu, Guto e Lipe, foi sensacional. E nessa live, entre as referências as zoeiras lá, me bateu um estalo. Eu acho que quem desenhou esse mural, né, essa criança, esse sonho infantil de 800 anos atrás, ou 900 anos atrás, durante o século perdido, que a Ripley comenta, quem desenhou esse quadro foi o Emeth. Sim, o gigante de ferro de Egghead, que era amigo de Joy Boy e que soa como uma criança. Ele tem voz de criança, ele tem jeito de criança. Se você vê nas onomatopeias, na maneira de escrever, os japoneses já decifraram isso. E aí faz muito sentido pra mim ele ter desenhado o que ele sonhava, ou o que ele imaginava, ou talvez o que ele viveu, ou o que ele ia viver. Eu não sei. Eu sei que existe uma referência aí muito clara porque Frank tá igualzinho ao Emeth frente ao mural, com os chifres, com as manoplas, aquele formato robótico. Então eu consigo claramente ver na minha mente o Oda puxando um flashback, mostrando o Emeth desenhando o mural, e aí quando ele termina, ele fica na exata mesma posição do Frank. E a gente vai botar um por cima do outro e vai ser idêntico. A gente vai falar Oda gênio. Então, cara, essa é quente, hein? Eu acho que quem desenhou o muro foi o Emeth. E por enquanto, o muro tá baixo. Se você vir agora, não vai passar vergonha lá na frente. Pode vir que o muro tá baixo. HPL.Eduardo. Sobre quem vocês acham que a figura misteriosa estava falando no começo do arco? Luffy ou Shanks? É Luffy, né? Eu acho que tava bem claro que os Chapéus de Palha estavam chegando em Elbaf. Essa figura misteriosa devia estar esperando já o Yonkou. E o Shanks, né? Além de estar se passando por Shanks, porque os próprios gigantes, como a gente viu no capítulo passado, achavam que era o Shanks, ele ainda literalmente teleportou pro lugar. Ele brotou, né, do nada dentro do castelo. Então, assim, aí já, né, a não ser que ele tenha combinado com o Shanks. Ó, chega a hora tal e tal, mas aí vai referenciar ele como... Entendeu? Então, não é Shanks, é Luffy. Fernando Rod Ralves. Agora com a Árvore Adão, Frank pode reconstruir Pluton? Interessante, hein? Eu acho que nada impede. A gente viu ali no capítulo 399 que os carpinteiros da Galeila, lá em Water 7, têm que proteger as plantas de Pluton, porque caso as armas ancestrais renasçam, eles podem de alguma maneira reconstruir essa arma e usá-la contra as outras, como se fosse um plano de contramedida que o Tom-san passou para eles. Então, se o Frank tem aquele cérebro robótico, ele conseguiu decorar as plantas antes de explodir elas, eu acho que faz sentido ele ser capaz de reconstruir. Agora, ele vai querer, é ético, reconstruir uma arma ancestral? Vale a pena se estiverem usando, né? Fogo contra fogo? Eu acho que essas perguntas são muito interessantes e certamente seria uma coisa bem legal para botar no Frank, né? Um desenvolvimento de personagem, um questionamento, um crescimento. Eu acho que seria bem bacana. Às vezes o Chapéu de Palha fica um pouco de lado e fica um pouco difícil de desenvolver de novo mundo porque tem pouco tempo a história, galera. Tá pra acabar e tem muita coisa pra acontecer, muito enredo pra contar. Então, propriamente em Egghead, ficou faltando um pouco Frank, né? A gente ficou com essa impressão. Justamente por isso, eu acho que esse caminho seria bem legal pro personagem ali na Guerra Final, momento crítico, ter um papel gigante com os papéis do passado. Ramos perguntou, e se Bug tivesse aceitado ir com Shanks? Ele seria aceito em Marijoa? Como seria?
Cara, que cena engraçada que tu botou na minha cabeça agora. Então, no dia da execução de Roger, lá em Logtown, a gente vê que o Shanks e o Bug têm uma breve conversa, e o Shanks informa ao Bug que ele não vai atrás do One Piece agora. Ele tem uma coisa mais importante pra fazer antes, e o Bug fica puto e vai embora. Pelo que o Shanks falou, o Shamrock, no último capítulo, de fato o Shanks foi pra Marijoa, e aparentemente ele não foi maltratado, né? Ele decidiu, inclusive, pela própria vontade, ir embora. A gente não sabe ainda as circunstâncias, o contexto do Shamrock, obviamente, pode estar mentindo ou estar distorcendo os fatos. Só que pra mim faz muito sentido, porque entre 15 e 17 anos de idade, que é quando o Shanks convida o Usopp, né, o primeiro tripulante dele, pra ir aos mares, a gente não sabe o que aconteceu na vida dele. E antes do Roger morrer, a gente vê que ele conta uma coisa pro Shanks que deixa ele devastado, chorando muito. Talvez seja a revelação de quem é o seu pai biológico, e por isso que o Shanks foi pra Marijoa e descobriu o que estava rolando. Agora, se o Bug chegasse lá junto, eu acho que eles iam acabar tratando o Bug bem, sim. Como um aliado, como um colega honrado. Aquelas coisas da aristocracia, né? Aquele decoro e tal, eu acho que faria sentido. Agora, como o Bug ia reagir, ele ia ser um peixe fora d'água total. O próprio Shanks, fatalmente, era um peixe fora d'água em Marijoa, e eu tô louco pra ver esse flashback. Quero muito ver o que aconteceu com o Shanks chegando em Marijoa novinho, o que ele passou lá, né? Porque se o Shanks, o Shamrock, tem a Cerberus e o Shanks tem a Griffon, pra mim faz sentido que a espada do Shanks também esteja acumada, e quem sabe ela não foi obtida lá em Marijoa no passado. Explode mente, hein? Renan Fernandes perguntou: Dragon seria tão procurado porque tem uma Akuma no Mi que na lenda ajudaria a derrotar o governo? Cara, isso faz sentido sim. Tem poucas Akuma no Mi lendárias na história, né? A gente pode referenciar a do Luffy, a gente pode referenciar a do Loki, supostamente, e até também a do Barba Branca e a do Barba Negra, né? A Gura Gura e a Yami Yami, como quase lendárias, né? Porque elas são consideradas as mais poderosas das suas respectivas categorias. Cara, dito isso, seria muito fascinante se o nível de poder do Dragon fosse ainda maior que a gente imaginasse. Se ele realmente tivesse uma Akuma no Mi ancestral de um deus antigo, ou deus serpente de fogo, o próprio Quetzalcoatl, que é representado como serpente em várias culturas, e claro, o Dragon tem toda essa pegada de nativo americano, de povos originários da América do Norte, eu acho que seria muito, muito maneiro dar pro Dragon um poder assim, bem simbólico, bem representativo e hiper poderoso. Ele é a serpente insurgente. E por que ele é tão maneiro? Porque ele não quer usar, porque ele não tá por aí lambendo a cobra e matando todo... Lambendo a cobra fica estranho. Porque ele não tá por aí usando a serpente de fogo pra simplesmente terraplanar territórios do governo mundial. Ele é um cara que se preocupa muito com a vida de civis. Como ele vai trazer a revolução? Porque certamente ele quer uma paz duradoura e não simplesmente o mundo caindo de cabeça no caos pra sempre. Por isso que eu acho que o Dragon é um dos personagens mais interessantes. Ele pode sim ter uma relação direta com essa cobrona aí, seja pelos rituais ancestrais, seja pela marca da tatuagem, ou simplesmente pelo nível de poder que ele vai ter porque ele tem a fruta desse bicho. Imagina se seria loucura, mas seria irado. Eu acho que ele pode sim ser o matchup final do Garlin, ou quem sabe um cara que para o Emu antes do Barba Negra vir, não sei, tem muita coisa aí, muitas peças se movendo, mas o Dragon vai ser vital pra obra e eu quero que ele tenha uma fruta roubada ou simplesmente seja um cara roubado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, galera, esse foi o vídeo, minha vozinha tá bem fraca porque eu fiquei meio doente pós-live, lá 4 horas, e eu já tava meio baqueado e piorou. Então, desculpa qualquer coisa, deixa o like, se inscreve. Cara, checa no nosso Instagram, a gente fez uma publi pra Bic Decor e Netflix lá, ficou muito maneiro, são vários isqueiros, novos designs e tal. Então se você puder checar o link na descrição e dar uma moral lá, seria top. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto, Luka Doncic é um Laker. Mano, eu recebi essa notícia com dor no coração, porque eu amo o Anthony Davis. O cara foi campeão com a gente. Eu acho que só quem é fã do Lakers realmente preza o Anthony Davis por quem ele é, cara. Ele é um sistema defensivo sozinho, ele é um craque absurdo de bola. Inclusive, eu acho que estão subestimando muito o Anthony Davis, porque, claro, obviamente o Lakers, entre aspas, né, ganhou a troca, recebeu mais valor e tal. O Luka é top 3 da liga, 25 anos de idade, até sacanagem o que esse Nico Harrison fez. Só que o AD é absurdo também. Eu acho que esse ano o Dallas tem uma chance real de ser campeão. E se o Dallas for campeão, cara, desculpa, justifica tudo. O Dallas foi campeão uma vez só na história com o Dirk. E eles vivem disso até hoje, com todo respeito. Não tô querendo humilhar o Dallas, tô querendo representar o quão importante é um título para uma franquia. E eu acho que seria legal se o Anthony Davis trouxesse para Dallas esse ano. Dito isso, tô feliz demais. O Doncic é absurdo, é lendário. E no final das contas fica aquela reflexão, né?
os bilionários, os donos de time, cara, no fundo eles não estão nem aí pro que o fã pensa ou deixa de pensar. Esse Nico Harrison, gêmeo do Dallas, estava nem aí se o nego ia ficar triste ou não com a troca do Luka, o que ele representa pra cidade. Eles querem é dinheiro e eles veem como um negócio. E os jogadores sabem disso, mas mesmo assim você fica em choque quando acontece uma coisa do gênero. Então, foi top pro Lakers. Fiquei triste pelo AD, porque eu gosto muito dele. Fiquei um pouco triste pelo LeBron, porque eu acho que ele não vai ter mais tanta chance de lutar pelo título esse ano. Mas, quem sabe aí, com 41, o cara não vai ter uma chance real, né? Um time estruturado, com o Luka Doncic carregando o piano, como ele sempre carrega, e levando aí a cidade dos anjos até o topo novamente, igual o AD levou. Então, galera, é isso. Foi muito maneiro. Vontade de falar mais até, mas vou parar por aqui. Quem não entende de basquete, espero que você tenha gostado dessa super análise aqui, que whatever. E um beijo, um queijo, valeu!